Então, hoje a gente vai ver cônica num contexto um pouco mais amplo, né? Que foi aqui que a gente parou na aula passada. Falei alguma coisa sobre isso. Tá? Então, para a gente, o que é cônica? O que é uma cônica? Uma cônica, definição que uma cônica é um conjunto. Opa! Solução de uma equação polinomial do segundo grau em duas variáveis. Tá? O que é esse nome grandão que eu coloquei? É uma equação do tipo uma equação do tipo. Então, como é a equação de uma cônica? É uma equação assim: ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Onde aqui A, B, C, D, E e F são números reais, né? Com a única restrição de que para ser do segundo grau, eu preciso que os termos que são quadráticos, né, que envolvem aqui o grau 2 da definição, sejam, pelo menos um deles seja diferente de zero. Então, a única restrição que a gente impõe é que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser diferente de zero, né, para garantir que A, B e C não podem ser zero ao mesmo tempo, tá? Então, fica nessa história. Um conjunto é uma cônica quando ele for o conjunto de solução de uma equação desse tipo. Dado a equação desse tipo, ela define um conjunto de solução, e esse conjunto de solução é uma cônica. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos de cônicas. Tá? Primeiro, a gente tem o conjunto vazio, certo? Pode parecer estranho, mas o conjunto vazio é uma cônica. Por que é uma cônica? Porque ele é conjunto solução de uma equação polinomial do segundo grau em duas variáveis. Que equação? É fácil encontrar uma equação que funcione aqui. A gente pode pegar, por exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a zero. Bom, então essa equação aí é uma equação polinomial do segundo grau em duas variáveis, certo? Se a gente for comparar aqui na questão de coeficientes, a gente pode até, né, dizer que aqui o coeficiente A é 1, B é 0, C é 1, D é 0, E também é 0, e F é 1. Né? Então, a gente tem uma equação desse tipo. Importante observar que, dentre os números A, B e C, os três não são zero ao mesmo tempo, né, para caracterizar a equação de uma cônica, né, uma equação de segundo grau. Então, essa equação é a equação de uma cônica. Se a gente observar direitinho, o conjunto de solução dessa equação, né, colocando 1 para o lado direito, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 1. Só que aqui do lado esquerdo, eu tenho um número maior ou igual que zero, porque independente do valor de x ou y, isso aí vai ser maior ou igual que zero.
enquanto que do lado direito eu tenho um número negativo. Portanto, não existe nenhum x e y que satisfaça essa equação. Logo, o conjunto de solução dessa equação é o conjunto vazio, e por isso o conjunto vazio também é uma cônica. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de cônica. O segundo exemplo é um conjunto com um único ponto. Tá? Por que um conjunto com um único ponto é também uma cônica? Então, porque existe uma equação polinomial de segundo grau, cujo conjunto de solução é um ponto só. A gente pode escrever uma aqui, por exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Tá? É uma equação de segundo grau, em duas variáveis, e, portanto, seu conjunto de solução é uma cônica. Mas o conjunto de solução dessa cônica, a gente observa que é o seguinte, que é, bem, x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que zero, só vai acontecer quando x for igual a zero e y for igual a zero. Portanto, o conjunto de solução dessa equação é um conjunto que só tem um ponto, que é o ponto de coordenadas 0, 0. Portanto, um conjunto que só tem um ponto também pode ser uma cônica, porque ele pode ser visto como conjunto de solução de uma equação em duas variáveis. Outro exemplo é o caso da reta. Oi, Tamires. E aí, pessoal, alguém está tendo problema também para escutar? Está cortando? Porque se tiver, eu tento reiniciar aqui, eu vejo o que é que eu faço. Tamires, eu não sei o que fazer, não. Entendeu? Tenta desligar e ligar o roteador, ver alguma coisa assim, tá bom? Tá, vamos continuar então. Por que uma reta também é uma cônica, né? Não é muito convencional a gente ver uma reta como uma cônica, mas também é uma cônica, por quê? Porque a gente pode ver uma reta como um conjunto de solução de uma equação do segundo grau em duas variáveis, como, por exemplo, essa aqui. X ao quadrado, deixa eu ver, uma reta. Deixa eu ver um exemplo de uma reta só. Pronto, eu posso pegar a reta que tem essa equação. Eu posso pegar essa equação aqui. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado igual a zero. Ok? Isso é uma equação daquele tipo, né? Onde o coeficiente de x ao quadrado é 1, o de b é menos 2, c é 1, os outros coeficientes são todos zeros, e então o conjunto de solução dessa equação é uma cônica, tá? Mas aí como é que a gente sabe o conjunto de solução dessa equação? A gente faz o seguinte, a gente observa que aqui na frente a gente tem o quadrado da diferença, né? A gente consegue fatorar isso aqui como sendo x menos y ao quadrado igual a zero. Mas se x menos y ao quadrado é igual a zero, então é porque x menos y é igual a zero. Certo? X menos y é igual a zero, então o conjunto solução da equação é o conjunto dos pontos x, y, tais que x é igual a y. É a reta x igual a y.
Então, essa reta ela é uma cônica por ser conjunto de solução de uma função polinomial de segundo grau em duas variáveis. Tá? Eu estou só colocando alguns exemplos não tradicionais de cônicas, tá? Para vocês verem que coisas diferentes de elipse, hipérbole e parábola também podem ser cônicas nessa nova definição. E aí, muitas vezes, do exercício de identificar uma cônica, aparece um exemplo desses. Tá? Mas os outros eu não vou fazer essa conta todinha, não. Eu vou deixar de exercício para vocês mexerem. Que são os seguintes casos. Tem duas retas paralelas, né, a reunião de duas retas paralelas. Também é uma cônica. Basta você olhar para a equação, sei lá, x ao quadrado igual a x ao quadrado menos 4 igual a zero. O conjunto de solução dessa equação é um par de retas paralelas. Outro exemplo é o caso de duas retas concorrentes. Tá? Que, deixa eu ver, a gente pode colocar, por exemplo, a equação x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Tá? Se a gente fatorar isso aqui, vai dar x mais y igual a zero, ou x menos y igual a zero. Então, aí tem duas retas que se intersectam na origem. Então, conjunto com duas retas concorrentes também é uma cônica. E, por fim, a gente tem os quatro exemplos que a gente viu nas aulas anteriores, que são... E aí eu não vou escrever a equação, porque a gente já viu a equação de mais dessas coisas, que são 6, a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Tá? Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Todas essas figuras, elas também são cônicas, por serem conjunto de solução de uma equação polinomial de duas variáveis. Tá? Mas a questão sobre esses 9 exemplos que eu coloquei é porque eu não lembro quem é o nome do cidadão que teve esse teorema. É um teorema antigo, isso já é conhecido de muito tempo, certo? Mas é possível mostrar que o conjunto de solução de uma equação do tipo lá de cima, né, de uma equação tipo ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, vai se enquadrar em um dos 9 exemplos que a gente viu. Então, é um dos casos, dos 9 casos, dos exemplos anteriores. Tá? Então, toda equação desse tipo descreve uma cônica, né, desde, claro, A, B e C não sejam todos zero. Então, essa equação descreve uma cônica, e a cônica ela vai ser alguma dessas formas. Ou vai ser um conjunto vazio, ou vai ser um ponto, ou vai ser uma reta, ou vai ser duas retas paralelas, ou vai ser duas retas concorrentes, uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole, ou uma parábola. Não existe uma outra situação, uma outra possibilidade. Então, ela vai sempre ser uma dessas coisas. E o nosso desafio a partir de agora é, a partir de uma equação desse tipo, tentar determinar qual é a cônica. Né? Então, a gente vai pegar uma equação desse tipo, vai fazer algumas contas lá e tentar decidir
sobre qual é a forma dessa cônica e, mais do que isso, né, como é que ela está posicionada no sistema de coordenadas x, y lá, né, no nosso plano cartesiano. Então, a gente vai querer, para uma equação desse tipo, fazer isso. A gente vai querer dizer qual é a cônica e fazer um esboço nela, dando uma descrição completa da cônica. Tá certo? Então, vamos começar trabalhando alguns casos particulares que ajudam um bocado. Tá? O primeiro caso particular, casos particulares. Ele vamos dizer assim, é um subcaso dos casos que a gente costuma ver no colégio, lá no segundo ano. Não sei se vocês viram, eu lembro de ter visto. Mas assim, se você não viu, também não tem problema, porque a gente vai usar só as coisas que a gente viu aqui, tá? Que qual é o caso particular? O primeiro caso particular que a gente vai ver é o caso em que... deixa eu colocar assim. É o caso em que B é igual a zero. Além disso, D é igual a zero e E é igual a zero. Ou seja, com esses termos iguais a zero aqui, a equação fica com essa forma aqui. Ax ao quadrado mais C y ao quadrado mais F igual a zero. Eu tirei boa parte dos termos aí da equação, tá? E a gente vai ver que quando a situação é igual a essa, a gente consegue determinar de maneira fácil qual é a cônica, tá? Através de alguns exemplos. Eu não vou fazer vamos dizer assim, um apanhado teórico sobre como lidar com esse tipo de equação, não, a gente vai fazer através dos exemplos, e vocês vão ver que é simples, bom? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, vamos ver, é o caso da seguinte equação, exemplo. Então, a equação é 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 36 igual a zero. Tá ok? Lembrando que aqui eu estou assumindo que essas variáveis aqui, que esses coeficientes são nulos, mas isso não significa que A, C ou F possam ser zero, tá? Pode acontecer de ter algum coeficiente desses que seja zero, sem problema nenhum. E a gente vai conseguir lidar do mesmo jeito, tá? E aí a gente pode tentar fazer um teste, hein? Quer dizer, vocês podem tentar fazer um teste depois de o que é que acontece quando, sei lá, se F for zero, e aí, vai ser o quê? Se C for zero, se A for zero, tá? É legal fazer esse teste e bolar uns exemplos relacionados com isso, tá bom? Então, esse exemplo aqui. Eu acho que para quem já viu cônicas lá no colégio, ou quem teve tempo de estudar da aula passada para cá, deve saber que cônica é essa, né? A gente não precisa nem fazer muita conta para identificar que isso aqui é uma elipse, né? Eu imagino que quem lembrar de alguma coisa aí vai ter percebido, mas a gente não precisa fazer essa dedução a partir daqui. Tá? A gente pode, a partir daqui, simplificar essa equação, reduzir e transformar isso na equação reduzida de uma elipse, fazendo o seguinte. E aí a gente fica y ao quadrado igual a 36, e aí eu divido os dois lados por 36. Quando eu dividir por 36 dos dois lados, eu vou ficar com x ao quadrado sobre 4, né, porque vai ficar 9 sobre 36, corta 9 com 36, sobra 4 no denominador, mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1. Né? E pelo que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, isso aqui é a equação reduzida de uma elipse. Equação reduzida de uma elipse. Tá? E a gente sabe tudo sobre essa elipse, pelo menos foi isso que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente sabe tudo sobre essa elipse a partir dessa equação, quando a equação da elipse vem dessa forma. Né? A gente sabe, por exemplo,
quem são os parâmetros dessa elipse, né? A elipse tem 3 parâmetros, que são eles A, B e C, né? E aí, de acordo com o que a gente viu nas aulas passadas, quem é o parâmetro A e quem é o parâmetro B? Alguém se arrisca? A é 2 e B é 3. Não. Mas foi quase, né? De fato, aqui embaixo vão estar os parâmetros A e B, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Lembra que a forma da equação reduzida da elipse, ela tem duas formas diferentes, que são elas, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Qual é a diferença entre essas duas? Em termos de esboço, a diferença é que a primeira, o esboço dela é uma elipse achatada no sentido do eixo x, enquanto que a outra é uma elipse achatada no sentido do eixo y, mais assim. Essa é a diferença. Mas a questão é como é que a gente sabe quem é A e quem é B. A gente sabe quem é A e quem é B porque A, para elipse, tá? Isso não é geral de hipérbole também, por exemplo. Mas para elipse a gente sabe que A é maior do que B, sempre. Certo? Então, como aqui o maior denominador é o 9, então isso me diz que a equação que tem aqui é uma equação desse tipo aqui, da de baixo. O A está embaixo do Y, né? E, portanto, A é 9, ou A ao quadrado é 9. Então, não é esse caso. Ok? Mas valeu a participação aí. Então, como A ao quadrado é 9, A tem que ser 3, e como B ao quadrado é 4, B tem que ser 2. Para descobrir C, a gente usa a relação da elipse, né, que diz que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. É isso? É B, C, exato. Então, vai ficar B ao quadrado é 4, C ao quadrado é C ao quadrado, A ao quadrado é 9, passa o 4 para lá, fica 13, então C é raiz de 13. Vamos colocar aqui quem é o C, tá bom? E aí a gente pode até fazer um esboço desse conjunto de solução, que é o que eu vou fazer aqui. Fazer um esboço desse conjunto de solução. Nas aulas anteriores, a gente viu que... Na verdade, eu posso até botar mais assim, pronto. Nas aulas anteriores, a gente viu as propriedades de uma elipse a partir da equação reduzida. Então, uma das coisas que a gente viu foi que quando a equação é dessa forma, o centro da elipse, ele aparece na origem. Então, aqui na origem está o centro da elipse. Como como o B ficou embaixo do y ao quadrado, então os focos eles vão estar sobre o eixo y. Né? E vão ser eles C unidades aqui acima e C unidades aqui para baixo. Raiz de 13 é um pouquinho mais do que 3 e um pouquinho menos que 4. Eu diria que mais perto de 4 do que 3. Então, a gente pode colocar o raiz de 13 mais ou menos aqui. Oi, desculpa. Ah, é verdade, o 4 passa subtraindo, né? Verdade, bem lembrado. Então, a raiz de 5. Ia dar estranha a figura aqui. Muito obrigado aí. Então, a raiz de 5, perdão. Pronto. A raiz de 5 é um pouquinho mais do que 2. Então, vai dar... Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui, então. Vai dar aqui, né? 2, um pouquinho mais do que 2. Tá aqui o raiz de 2. E um pouquinho aqui mais abaixo, o menos raiz de 2. De 5. É a hora, minha gente. A pessoa vai ficando cansada. Vai ficando assim. Então, aqui eu tenho primeiro foco, F1,
segundo foco, o F2, tá? E aí, eu tenho condições também de marcar aqui os vértices, né? Lembra que a gente faz a análise dessa forma, a gente vai botando os pontos. E aí, eu sei que, por exemplo, os vértices B1 e B2, como os focos estão no eixo Y, os vértices B1 e B2 eles vão estar no eixo X, B unidades aqui à direita, B unidades à esquerda, então vão estar aqui, né? Eu vou marcar aqui 2 e menos 2, então aqui eu tenho os vértices B1 e B2, tá? E os vértices A1 e A2, eles vão estar no mesmo eixo que os focos, A unidades para cima e A unidades para baixo. Então, um dos focos vai estar aqui, em 3, e o outro vai estar aqui embaixo, em menos 3. Aqui temos os vértices A1 e A2. Então, agora que a gente já marcou todos os elementos essenciais da elipse, a gente pode fazer o esboço, né? Só ligando os vértices, lembrando de fazer um contorno que seja parecido com uma circunferência achatada, né? Então, a gente faz uma coisa mais ou menos assim. E aí, repete aqui para baixo. No papel é mais fácil de fazer do que no tablet, mas a gente tenta. Aqui. E aqui. Pronto. Então, essa é a elipse. Esse conjunto de pontos em verde aqui é o conjunto solução daquela equação lá de cima, da equação que a gente começou aqui. E essa é a cônica, tá? Então, percebam que assim, o trabalho de identificar qual é a cônica é essencialmente mexer com a equação e chegar à equação de algo que a gente conhece. No caso aqui, a gente observou que fazendo os devidos ajustes, a gente consegue transformar isso na equação reduzida de uma elipse. Então, isso é uma elipse, e a partir da equação, a gente usa as informações que a gente viu na aula passada para fazer o esboço, né? Onde é que estão os vértices, onde é que estão os focos, onde é que está o centro. A gente faz tudo isso a partir do que a gente viu na aula passada. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, professor, eu me desliguei aqui. O que é que o senhor fez para descobrir os focos? Os focos foi o seguinte. Aqui a gente observa que o A, o parâmetro A da elipse, ele está embaixo do Y, correto? Com isso, a gente sabe que os focos eles vão estar sobre o eixo Y. E aí, como é que eu descubro onde é que eles estão no eixo Y? Aí eu faço aqui, a partir do centro, eu me desloco C unidades para cima e C unidades para baixo. Porque lembra que o centro é o ponto médio do segmento focal. E a distância entre os focos é 2C. Então, se eu sei que o C é raiz de 5, a partir de C eu ando, do centro eu ando raiz de 5 para cima, eu tenho um foco, raiz de 5 para baixo, tenho outro foco. Ok? Pronto, massa. Tá? Então, esse foi um exemplo desse caso, né, que no caso aí deu uma elipse. Vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Por que eu estou fazendo esses casos particulares? Porque quando a gente chegar no caso geral, o nosso trabalho vai ser fazer o seguinte: vai ser transformar o caso geral em um desses casos particulares através de mudanças de coordenadas. Tá? Então, a gente vai identificar qual é a mudança de coordenadas que deixa a equação como um desses casos particulares, e aí a gente vai trabalhar em cima dele. Certo? Esse vai ser o nosso trabalho, não nessa aula, acho que na próxima aula que a gente faz isso, e aí a gente, de fato, parte para a identificação no caso geral. Tá? Mas, uma das situações que a gente vai tentar fazer é, por exemplo, anular esses coeficientes. Se a gente conseguir fazer isso com a cônica, né, se a gente conseguir eliminar esse termo aqui e esses dois, ficar com a equação desse tipo, dos exemplos que a gente vai fazer agora, a gente vai ver que o exemplo fica
que a cônica fica fácil de ser identificada e esboçada. Tá? Então vamos ver outro exemplo aqui. Então, para o próximo exemplo, eu vou roubar o exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá, posso terminar fazendo esse. Não, cadê? Ah, é aqui. Tá ok. Como próximo exemplo, a gente pode pegar o exemplo da cônica. Então, eu vou pegar um exemplo parecido. Não, vou pegar um. Tá, vou pegar esse aqui mesmo. Que é um dos exercícios do livro. É bom que já faz. Que é o seguinte. 4x, 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 36 igual a zero. Ele é parecido com o exemplo anterior, mudando o ensinar, né? O menos trocou de lugar com o mais e eu troquei os coeficientes de x e de y. Mas não importa muito não, tá? O que importa é o caso que a gente está analisando, tá? Ah, sim. Fato importante é que a gente pode usar esse esboço que a gente fez para acrescentar aqui na nossa descrição da cônica quem são os elementos importantes dessa cônica, né? Primeiro, o centro está localizado no ponto 0, 0, o centro dessa elipse. Os focos F1 e F2 vão ser os pontos. Se está no eixo Y, vai ser 0, C e 0 menos C. A1 e A2, que são os vértices, eles vão estar em 0, 3, A2 em 0, menos 3, e os vértices B1 e B2, só para concluir aqui, vão estar no eixo X e vão estar nos pontos 2, 0 e menos 2, 0. Então a gente consegue dar uma descrição completa, mas até dos elementos que compõem aquela cônica, né? Dos que definem os elementos essenciais da cônica. Então a gente pode dar essa descrição aí. E aí vamos fazer esse exemplo. Novamente, para quem já viu, isso aí já está com cara de que vai dar um hipérbole, né? E a minha ideia é justamente fazer esse exemplo envolvendo hipérbole para a gente treinar. E aí, mas se você não percebeu isso, precisa fazer aqui para descobrir o que é. Então, como é que a gente deduz que isso aí é um hipérbole, né? Então, o que a gente vai fazer é o mesmo processo que fez antes. Que vai ser o quê? Passa o f, no caso, né? Para o lado direito da igualdade subtraindo, divide tudo pelo que tiver do lado direito, e aí tenta transformar isso na equação reduzida de um hipérbole, que está com cara de que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então vamos fazer. Passando o 36 para lá, vai ficar 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a menos 36. E aí eu vou dividir do lado esquerdo e do lado direito por menos 36. Quando eu dividir por menos 36, aí aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso aqui a gente viu na aula passada, que é a equação reduzida de uma hipérbole. Equação reduzida de uma hipérbole.
E mesma ladainha do exemplo anterior, né? Agora a gente pode esquecer um pouquinho a equação original e trabalhar com a equação reduzida, porque é a partir dela que a gente vai tirar as informações da hipérbole para colocar no esboço, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que tirar daqui são os parâmetros. Quem são os parâmetros A, B e C dessa hipérbole? A, B e C. Tá? É sempre a primeira coisa que eu vou tirar da equação. Então, para tirar os parâmetros, eu tenho que lembrar do seguinte. Lembra que lá na aula passada, a gente viu quais são as formas que ficam da equação da hipérbole. Né? As formas são as seguintes. A gente pode encontrar algo do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou a gente pode encontrar algo do tipo menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. E o que é que a gente observa a partir disso? A gente observa que o parâmetro A ele está sempre abaixo do termo positivo do lado esquerdo, né? O termo que tem um mais. O que tem um menos é o que tem um B. Então, aqui, no denominador dessa fração, eu vou ter o A ao quadrado, e no denominador dessa, eu vou ter o B ao quadrado. Então, é só isso que eu preciso lembrar. Então, aqui no A, eu tenho 2, né? Porque A ao quadrado é 4, e o B é 3, porque B ao quadrado é 9. Beleza. Certo? E aí, como é que eu tiro o C? Aí eu tenho que lembrar da relação fundamental, que é a seguinte, é que B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A menos A ao quadrado. Tá? Então, B é 9B ao quadrado, C ao quadrado, eu não sei quem é, C ao quadrado, menos A ao quadrado, que é 4. Aí, quando eu passo 4 para o lado esquerdo somando, eu fico com C igual, agora sim, raiz de 13. Então, C é raiz de 13. Só um detalhe que eu gosto de fazer questão de lembrar é que é o seguinte. Quem é a raiz quadrada de 4? Tá? Quem é a raiz quadrada de 4? É 2 ou é menos 2? Quem se arrisca aí? Vivian disse que é mais ou menos 2. Alguém quer dizer outra coisa? É só mais 2? É só menos 2? É os 2? Pronto, é bom. Foi bom ter obtido essas respostas, porque a gente já resolve esse problema agora, tá? Vejam só. A raiz quadrada de 4 sempre foi e sempre será 2. Não é menos 2. Tá bom? Por quê? Porque, veja só, a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Não existe a raiz quadrada negativa de um número. Certo? Isso quando a gente fala de raiz quadrada de números reais, né? Então, a raiz quadrada de um número real, é sempre um número positivo. Tá? E é um número, né? Se a gente disser assim, a raiz quadrada de x, quem é a raiz quadrada de x? É o número, deixa eu chamar isso aqui de, sei lá, de A, né? Raiz de x ao quadrado, raiz de x é igual a se A ao quadrado é x e A é maior que zero. Tá? Por definição, a raiz quadrada de um número positivo é sempre um número, a raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo. Aí você me pergunta, professor, então onde é que aparece o menos 2, que geralmente as pessoas se confundem aí e dizem que pode ser mais ou menos 2. O mais ou menos 2, eu vou lhe dizer de onde é que ele aparece. Ele aparece do seguinte. Ele aparece do fato de que algumas vezes você está interessado em descobrir um número que tem a seguinte propriedade. Qual é o número x
que elevado ao quadrado é 4. Quando você faz essa pergunta, aí sim, você tem duas possibilidades. X pode ser 2 ou x pode ser menos 2. Ah, professor, mas se eu tirar a raiz dos dois lados, isso significa que x é raiz de 4, que é mais ou menos 2. Não. Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou ficar com raiz de x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 4, mas a raiz de x ao quadrado não é x. A raiz de x ao quadrado é o módulo de x. É só você observar que a raiz de menos 3 ao quadrado, por exemplo, não é menos 3, é 3. Porque menos 3 ao quadrado é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, enquanto que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o número real x, que é elevado ao quadrado dá 4, é o mesmo número cujo módulo é igual a 2. Aí eu pergunto, quem são os números cujo módulo é igual a 2? São eles x igual a menos 2 ou x igual a 2. Entenderam? Lembrem sempre disso. Raiz quadrada de um número é sempre positiva. Tá? O mais ou menos ele aparece quando você quer saber quais são os números que tem aquele quadrado. Né? Desculpa. Exatamente. Quais são os números que elevado ao quadrado dão 4 ou dão 9. Né? Aí você tem duas opções de fato, mas a raiz quadrada de 4 é 2. Mais 2. Não mais ou menos, é sempre mais. Ok? Então, aqui na nossa questão, a gente sabe que A ao quadrado é 4. Aí a pergunta é, quem é A? Se você fosse avaliar segundo o que eu acabei de falar, tem duas possibilidades para A, que são eles, mais ou menos 2. Porém, A é um número que está relacionado com distância lá na hipérbole, né? É um parâmetro da hipérbole. E a gente sabe que A é sempre positivo. Portanto, não pode ser menos 2, tem que ser 2. Tá? Por isso que eu não uso que A é mais ou menos 2 aí. Eu boto A igual a 2, porque A é positivo. Ok? Então, lembrem disso aí. Isso é uma dúvida muito comum. Então, vamos continuar. A gente fez uma pequena pausa aqui. E vamos continuar. Pronto. Então, a gente já descobriu aqui quem são os parâmetros A, B e C. A, B e C. Tudo que a gente precisa fazer agora é o esboço. Tá? Observando o seguinte, que se a equação é desse primeiro tipo, a hipérbole ela tem focos sobre o eixo x e, portanto, ela é assim, né? Para os lados voltados para o lado positivo e negativo do eixo x. Já se a equação tiver esse tipo aqui, então é porque a nossa hipérbole ela tem focos sobre o eixo y. E por causa disso, o formato dela é assim, né? Então, esse é o nosso caso, porque o menos está na frente do x, esse é o caso da gente. Então, vamos colocar aqui o sistema de coordenadas. Eixo y, eixo x, aqui, certo? E aí vamos começar a marcar os nossos pontos de interesse. Então, a primeira coisa que eu vou marcar é o centro, porque quando a equação é desse tipo, o centro ele sempre está na origem do sistema de coordenadas. Depois eu marco os focos, porque os focos eu consigo a partir do C, né? Então, a partir do C, raiz de 13 para cima, raiz de 13 para baixo. Então, raiz de 13 é um pouquinho mais do que 3, menos do que 4. Então, vai estar mais ou menos aqui assim, digamos, raiz de 13. E aqui para baixo também, tem menos raiz de 13. Então, esses são os focos. F2, eu geralmente gosto de botar assim. O F1 embaixo, o F2 em cima. Tá? Agora os vértices. Os vértices da hipérbole, que só são 2, eles estão sempre no mesmo eixo que estão os focos.
né? Só que a partir do centro, há unidades para cima e há unidades para baixo. Então, a partir do centro, eu vou marcar aqui quantas unidades são. A é 2, então são 2 unidades para cima. Aqui eu tenho um vértice, 2 unidades para baixo, eu tenho outro vértice. Vou botar aqui o vértice A2, vou botar aqui mais para baixo. E aqui o vértice A1. Certo? Então, com isso, eu marquei os extremos do eixo transverso, o eixo conjugado. Toda vez eu esqueço esses números, esses nomes. É o eixo conjugado. Ah, é só afilar na aula. Deixa eu voltar aqui. Volta um pouquinho. Aqui, o eixo entre os vértices é o eixo transverso. Pronto. Resolvido. Então, a 1 e a 2 são os extremos do eixo transverso. Mas, como eu quero fazer um esboço, é interessante também fazer o retângulo fundamental, né? Porque as diagonais do retângulo fundamental... Alô? Eita. Pronto. Porque as diagonais do retângulo fundamental são as assíntotas. Então, vamos desenhar também, vamos colocar aqui na figura o eixo conjugado também. Então, o eixo conjugado, a partir do centro, B unidades para a direita e B unidades à esquerda. B é 3, então vai ficar aqui. B2 e B1, os extremos do eixo conjugado. Então, aqui é B, né, que é 3, menos 3, 3. Aqui 2 e menos 2. E aí, o que é que eu faço? Eu vou desenhar um retângulo aqui, passando aqui por A. Eita, que tá difícil. Pronto. Agora aqui na vertical. Vou puxar um pouquinho para cá. Pronto. Agora aqui. Opa. Pronto. E por último, aqui. Um pouquinho mais para cá, pronto. Certo? Então tá aí o retângulo fundamental. Por que é que eu desenhei o retângulo fundamental? Porque as assíntotas do retângulo fundamental, as assíntotas da hipérbole são as diagonais do retângulo fundamental. Então, agora que eu tenho um retângulo fundamental, eu vou colocar aqui em cinza, sem ser pontilhado, as assíntotas. Vou ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Para ajudar no esboço. Aqui está uma das assíntotas. E aqui está a outra. Assim. Aí arrasta para cima. Pronto. Certo? Então, essas duas retas em cinza aí são as assíntotas da hipérbole. E eu posso desenhar a hipérbole agora partindo dos vértices. Lembra sempre que os vértices são A1 e A2. Então, partindo de A2, eu tenho um pedacinho aqui em cima, para cá, e outro pedaço aqui para baixo. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo ok? Tá? Só para concluir aquela parte da descrição completa, né, a gente coloca aqui também quem são as coordenadas e equações dos objetos fundamentais
da nossa cônica para poder dizer assim, é a cônica com focos em tal, vértices tanto, né? Esses elementos são o centro, que está em coordenadas aqui 0, 0, os vértices, que são A1 e A2, A1 com coordenadas x igual a 0, y igual a menos 2, A2 com coordenadas x igual a 0 e y igual a 2, os focos, 0 menos raiz de 13, 0 raiz de 13, e as assíntotas, R1 e R2, certo? Quem são as assíntotas? Elas são as diagonais do retângulo fundamental. Sabendo aqui, né, essas coordenadas, a gente sabe quem são os vértices do retângulo fundamental e a gente pode procurar pelas retas que passam pelos vértices opostos desse retângulo, né? É uma maneira de fazer. Mas tem um jeito bem simples de dizer quem são as equações quem são as equações das assíntotas de uma hipérbole. É só você fazer o seguinte. A equação da hipérbole, que a gente viu, era essa aqui, né? Menos x ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 4, igual a 1. Não é isso? Essa foi a equação da hipérbole que a gente encontrou. Se a gente quer saber das assíntotas, a gente faz o seguinte. A gente apaga esse 1 aqui e coloca 0. Certo? Se a gente fizer isso, vê o que é que vai acontecer com a equação. Se eu trocar esses x e y de ordem aqui, vai ficar y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 9 igual a 0. E aqui eu posso fatorar, porque eu tenho o quadrado de uma coisa menos o quadrado de outra coisa. É fácil de fatorar isso. Isso aqui é y sobre 2 mais x sobre 3, que multiplica y sobre 2 menos x sobre 3, igual a 0. Então, eu tenho um produto dando 0, então vai ficar y sobre 2 igual a 0, y sobre 2 mais x sobre 3 igual a 0, ou y sobre 2 menos x sobre 3 igual a 0. Se eu isolar o y para ficar bonitinho, né, ficar com uma equação reduzida de uma reta, né, aqui eu fico com y igual a menos 2/3 de x, e com a outra y igual a 2/3 de x. Tá aqui as duas assíntotas. Essa aqui é essa. Não, ao contrário, desculpa. Essa aqui. Droga. Essa aqui é essa aqui, enquanto que essa é essa assíntota. Vou botar aqui, vou colocar aqui. São elas y igual a 2/3 de x, y igual a menos 2/3 de x. Tá bom? Muito bem. Então tá aí como é que a gente trata esses casos. Pode dar alguns dos casos degenerados, pode, tá? Mas eles são mais fáceis de tratar, a gente não precisa desse cuidado todo, tá? Diga aí, Gemerson. Ô, professor, você pode voltar ali e falar de novo ali um pouquinho da assíntota, tá? No final. Que eu... Essa parte aqui? Isso, como é que o senhor achou y, os dois y, no caso? Pronto, eu fiz aqui, ó. Na equação da hipérbole reduzida, tá? Eu encontrei a equação reduzida da hipérbole. Aí aquele 1 que aparece do lado direito, eu apago e coloco 0. Tá? É um método prático para você encontrar as assíntotas. Você só faz isso. Eu não entendi ali quando chegou no ou isso. Aí aqui a gente ajustou, né? Observou que aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Lembra que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, eu separei isso aqui nesse produto, né? A mais b vezes a menos b. Então, primeiro, se o produto deu 0, então o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Aí, daqui para cá, eu só isolei o y, para ficar com a equação bonitinha de uma reta.
Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Pronto. Beleza. Tá? Então, esse é um jeito mais prático aí de encontrar as assíntotas, sem precisar ir atrás das diagonais do retângulo fundamental. Tá? Elas são a diagonal, beleza, mas você pode encontrar ela desse jeito mais prático. Tá? Então, os casos em que vai dar ou pode acabar dando duas retas concorrentes ou alguma coisa do tipo, são mais os casos em que você começa a colocar zero em um desses coeficientes, tá? Eu vou deixar aí esses testes específicos para vocês tentarem fazer depois em casa, tá? E nos exercícios tem casos desse tipo. Vocês vão ver mais para frente, tá? Então eu não vou tratar deles agora não, mas sempre tentem, certo? E quando vocês tiverem dúvida, tragam para a gente, porque a gente resolve, beleza? Para mim e para os monitores. Então, mas tentem fazer exercício, tá? Então esse foi o nosso primeiro caso, né? Que caso é esse? É o caso em que a equação tem essa cara, tá? Se a equação tem essa cara, na sua cabeça, o que é que você vai pensar assim? Eita, isso pode ser uma elipse ou hipérbole. Então, eu vou tentar ajustar a equação para ela ficar como uma equação reduzida de uma elipse ou de uma hipérbole. Pode acontecer de não ser nem elipse, nem hipérbole? Pode, pode. Eu posso até dar um exemplo rápido aqui, que seria o caso dessa equação aqui. Não, a gente até já viu um exemplo desse aqui. Ó. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um daqueles casos. Isso aqui não é uma elipse, nem uma hipérbole. Mas essa equação é daquele tipo, né? Eu tenho B, o termo misto, termo com x e y é zero, o termo só com x e só com y também é zero, né? Botei f igual a zero aí também e deu certo, né? Esse aqui, tá vendo? É outro exemplo que também não é elipse nem hipérbole, mas quando você vai tratar essa equação, você observa qual é o problema, né? Aqui a gente viu qual é o problema. Aqui também a gente viu qual é o problema, porque deu igual a zero, então um é zero e o outro é zero. Mesma coisa aqui, né? Então, eu fiz esses casos já para vocês tentarem perceber aí como é que vai ficar a situação a partir de cada um desses casos, tá? Então, esses são os casos que vocês vão ver nos exercícios lá, tá bom? Pronto. E qual é o outro caso? Tá? O outro caso é o seguinte. É o caso em que a gente já imagina que vai dar parábola, né? Então, o segundo caso particular vai ser o caso em que acontece o seguinte. Deixa eu olhar aqui a equação. Em todos eles, B vai ser zero. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem... deixa eu ver. A, B... Certo. Tá. Então, esse segundo caso é o caso em que... Como foi que eu coloquei aqui? Pronto. É o caso em que A igual a zero e B igual a zero, ou B igual a zero e C igual a zero. Tá? Então, esse caso aí é o caso em que a gente tem uma das... só um dos termos quadráticos vivo lá. Né? Só ou o termo que tem x ao quadrado, ou só o termo que tem y ao quadrado. Tá? Sem o termo misto, claro. Né? Nesse caso vai ter o termo misto. O termo misto a gente vai ver mais para frente. Então, vai ser uma equação desse tipo aqui.
vai ser do tipo c, y ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f, igual a zero. Ou, desse segundo caso, o termo com y ao quadrado é igual a zero. Então, a gente ficaria com algo do tipo ax ao quadrado, mais dx, mais ey, mais f, igual a zero. Tá? Então, esse é o segundo caso. É o caso em que, dentre os termos quadráticos, você só tem um. O outro não. Então, você só tem o y ao quadrado, mas não tem nem xy, nem x ao quadrado. Ou você tem só x ao quadrado e não tem xy nem y ao quadrado. Tá? Quando a equação é desse tipo, a gente também consegue identificar de maneira direta, tá? Sem precisar fazer muitos malabarismos. Ok? E aí a gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Deixa eu só puxar um exemplo bom aqui. Tá. Porque esses exemplos que tem aqui estão muito fracos. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui em outro livro. Aqui. Cônicas, parábola. Pronto. Aqui encontrei uma. Pronto. Determine a equação da parábola. Droga, não. Tá, mas já serve. Então, por exemplo, essa equação aqui desse tipo. Como é essa equação? Ela é assim. X ao quadrado menos 6x menos 2y mais 5 igual a zero. Pronto. Ela é exatamente de um dos tipos que a gente acabou de ver. Né? No caso aqui, eu não tenho xy, não tenho y ao quadrado, mas tenho x ao quadrado. Né? E eu tenho os outros termos aqui, tranquilo, dx mais ey mais f, dando igual a zero, tudo tipo. Tá? E eu quero saber qual é o conjunto solução dessa equação. Tá? Então, como é que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai tratar esse caso da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar as variáveis. Tá? E separar as variáveis de maneira que, do lado esquerdo, eu tenho tudo que está com a variável que está ao quadrado. No caso aqui, eu tenho x ao quadrado. Então, eu vou separar assim. Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos 6x do lado esquerdo. E o resto, eu vou colocar tudo do lado direito. Então, eu vou ficar com isso igual a, do lado direito, vai ficar 2y menos 5. E o que é que eu vou fazer do lado esquerdo? Eu vou completar quadrado. Eu vou somar aquele termo aqui que falta para isso ser um quadrado perfeito. Tá? Então, no caso aqui, o termo que está faltando é somar 9, porque aí isso fica exatamente x menos 3 ao quadrado. E aí, se eu somei 9 do lado esquerdo, eu preciso somar 9 do lado direito também, senão a balança não fecha. Vai ficar dessa forma aí. Então, do lado direito, depois de fazer esse malabarismo aí, eu fiquei com 2y menos 5 mais 9 dá mais 4. E aí eu fiz a primeira parte. É o quê? É juntar a parte que está ao quadrado e completar quadrado. E eu deixei todo o resto do lado direito. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte. Do lado direito agora,
eu vou isolar o coeficiente de y. Então, eu vou ficar com 2, y mais 2. Certo? Então, quando eu fiz essa conta toda, essa organização, na verdade, o que eu estou fazendo é reorganizando a minha conta, eu cheguei aqui nessa equação com essa cara aqui. X menos 3 ao quadrado igual a 2, y mais 2. E aí, o que a gente vai fazer aqui, tá, é um ajuste. Tá? A gente vai fazer uma mudança de coordenadas, certo? Mas nesse caso aqui, é um que vai ser mais necessário, mas vai ser simples. Que é fazer o seguinte, eu vou fazer a mudança x', eu vou trocar das variáveis x e y para as variáveis x' e y', de maneira que x' é x menos 3, e y' é y mais 2. Tá bom? A gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, mas isso aqui é o que a gente chama de uma translação. Translação. Quando a gente troca das variáveis x e y para as variáveis x' e y', a gente está mudando essencialmente a origem de lugar, com essa aqui, com essa mudança. Tá? Então, nesse caso aqui, quando eu coloco x igual a 0 e y igual a 0, né, que seria a origem do sistema x e y, eu vou obter x' igual a menos 3 e y' igual a 2. Isso significa o quê? Que a origem dos eixos x e y vai estar no ponto que nos eixos x' e y' corresponde a menos 3, 2. Então, a gente estaria numa situação mais ou menos assim. Se aqui fosse x', y', se eu marcar aqui... Eita, aqui ficou meio ruim. Deixa eu botar esse eixo y mais para a direita. Pronto. X', y'. Se eu marcar aqui em menos 3, 2, aqui estariam os eixos x e y. Certo? Então, a cônica que a gente vai desenhar vai ser uma parábola, só que aí quando a gente faz essa mudança de coordenadas, ela fica com a equação do tipo que a gente viu na aula passada. Tá? Então, a gente vai fazer essa pequena translação aí, tá? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre translação no contexto geral na próxima aula. Tá? Mas, de todo modo, para esse caso, a gente precisa fazer isso. E aí, quando a gente faz essa mudança de variáveis, tá? Depois de fazer essa conta desse mesmo jeitinho, veja como é que a coisa fica. A gente fica exatamente com x' ao quadrado é igual a 2 y'. Tá? Que no caso, isso aqui, né, é a equação reduzida de uma parábola. Certo? Então, como é que a gente vai fazer o esboço dessa parábola agora? Tá? Então, essa conta toda me ajudou a decidir o que era essa cônica. Né? Então, essa cônica é de fato uma parábola. E aí, como é que a gente faz o esboço dessa cônica? A gente vai ter que fazer um esboço em paralelo, porque a gente tem uma mudança de coordenadas aí no meio. Então, eu vou ter que fazer uma, vamos dizer assim, uma mistura entre o sistema de coordenadas x', y' com o sistema xy, que é o que foi dado, né? A equação foi dada em xy, então eu tenho que colocar essa cônica nos eixos xy, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro
colocar aqui os eixos x' e y', para que a gente possa identificar essa cônica aqui. Ok? Então, vamos colocar aqui x' e y'. Mas, na verdade, antes de colocar os eixos, a gente tem que se perguntar uma coisa, quem é o parâmetro P dessa parábola, né? Lembra que a parábola ela tinha um parâmetro único, P, e esse parâmetro, ele aparecia na equação reduzida, né? Então, quem é o P aqui nessa cônica? Não, Gemerson. Exato, é um meio. Tá? Lembra que a equação da parábola ela fica assim, né? Tem aqueles vários casos, né? Mas nesse caso aqui, como tem x ao quadrado igual a alguma coisa vezes y, a forma da equação é assim. X ao quadrado igual a 4p y. Então, o que multiplica y é o 4p. Ou seja, 4p é 2, portanto, p é 1 meio. Bom? O que é que o P diz? O P diz a distância do vértice para o foco e do vértice para a diretriz. Então, a primeira coisa que a gente vai marcar aqui é o vértice, tá? Que é fácil de marcar, porque a gente sabe que quando a equação está na forma reduzida de uma parábola, o vértice está na origem. Então, aqui está o vértice da parábola. E com relação à concavidade? Essa parábola está para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? E aí? Alguém se arrisca? Perfeito, para cima, não é? É só você avaliar aqui que o x ao quadrado é sempre positivo. Então, para a equação ser satisfeita, o y tem que ser positivo. Portanto, todos os pontos da cônica têm que estar acima do eixo x, e ela tem que ter essa concavidade aqui para cima. Certo? Ela tem essa concavidade para cima. Tá? Onde é que está o foco e a diretriz? É aí que vem o P. Então, como a concavidade dela é para cima, isso significa que o foco está no eixo y, acima do eixo x, P unidades acima do vértice. Então, meia unidade aqui acima, eu tenho o foco, meia unidade para baixo, essa reta horizontal aqui, paralela ao eixo x, eu tenho a diretriz. Ok? Isso tudo no sistema x' y'. O que é que completa a minha figura? O que é que completa o meu esboço? Colocar aí onde estão os eixos x e y, somente. E aí, para eu marcar os pontos x e y, eu preciso descobrir onde é que está a origem do sistema XY no plano x' y'. E aí eu vou olhar para as equações aqui. O que é que acontece quando eu coloco x igual a 0 e y igual a 0? Foi o que a gente fez antes, né? Se eu coloco x igual a 0 e y igual a 0, então eu vou ter x' igual a menos 3 e y' igual a 2. Né? Quando x é 0, x' é menos 3, y é 0, x' ou y' é 2. Então, aqui no ponto... eu vou botar um pouquinho mais para cá, para facilitar. Menos 3, 2. Eu vou ter a origem do sistema XY. Mas como eu disse que essa mudança de coordenadas ela é uma translação, então isso significa que o eixo X, vou colocar em verde aqui, é esse aqui, né? Paralelo ao eixo X', apontando para o mesmo sentido, e o eixo Y
é esse aqui, o eixo Y. Certo? Então, em termos de esboço, tá? O esboço da nossa cônica aqui é só a curva em vermelho, claro, que é a parábola, e esse sistema de eixos em verde, porque foi um sistema de coordenadas que foi dado, né? Do sistema de coordenadas XY. A gente poderia até, né, o X', esses eixos em amarelo, no fim das contas, eles só servem para ajudar a fazer o esboço, porque nesse sistema o esboço sai fácil. Então eu faço esse esboço e depois coloco os eixos X e Y de volta na figura, e aí eu tenho o esboço da parábola no sistema de coordenadas original, que é o sistema XY. Bom? E aí a gente precisa saber agora quem são os elementos, né, em coordenadas dessa parábola, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é com respeito ao vértice. Primeiro, a gente tem dois sistemas de coordenadas aí que se complicam, que são o seguinte. Eu vou colocar aqui só uma tabela para ficar fácil da gente ver. Aqui a gente tem o sistema x, y, que é o que a gente quer. Aqui a gente tem o sistema x', y', que é o que a gente tem, que foi onde a gente fez o esboço. Então, a gente sabe tudo sobre essa cônica no sistema x', y'. Então, vamos colocar aqui. No sistema x', y', que é o amarelo, o vértice está em 0, 0. A gente sabe que o vértice está em 0, 0. Já o foco, a partir do vértice, P unidades acima. Então, o foco vai estar no ponto x' igual a 0, y' igual a 1/2. E a diretriz é a reta, que é horizontal, passando por x' igual a menos 1/2. Mas eu preciso traduzir isso tudo para xy antes de continuar. Né? Aqui não tem nada, não. Eu preciso traduzir isso para xy. Como é que eu faço a tradução? Ora, a tradução está aqui. Né? A tradução é x' igual a x menos 3, y' é igual a y mais 2. Certo? Então, quando eu fizer essa tradução, aí eu vou fazer aqui, né? Então, quem é o vértice da parábola? Ora, o vértice é x' igual a 0, y' igual a 0. Então, eu vou botar aqui x' igual a 0, y' igual a 0. Então, quem vai ser x e y quando eu fizer isso? Quando eu coloco x' igual a 0, x é 3 e y é menos 2. Então, está aqui o vértice. O vértice é 3 menos 2. São as coordenadas desse ponto aqui no sistema de coordenadas em verde. Já o foco. Como é que vai estar o foco? O foco é x' igual a 0, y' igual a 1/2. Se x' é 0, a gente acabou de ver que x é 3, y' é 1/2, aí vai ficar aqui y é 1/2 menos 2. Então, vai ficar y igual a menos 3 meios. Então, está aqui o foco. 3 menos 3 meios. E a diretriz vai ser em x'. Eita, desculpa, eu errei a y' aqui, perdão. Y' igual a menos 1/2, porque é paralelo ao eixo x, né? Então, quando eu coloco aqui y' igual a menos 1/2, então y dá igual a menos 1/2 menos 2. Então, vai dar menos 5 meios. Então, vai ser a reta y igual a menos 5 meios. Bom? Então, ignorando essa parte, né, que serviu mais para auxiliar na hora de encontrar os objetos da parábola, eu tenho aqui quem são os elementos importantes, os elementos essenciais dessa parábola, que são o vértice, o foco e a diretriz.
Tá bom? Então, é assim que a gente lida com a situação desse caso, tá? Uma maneira mais prática de tentar fazer isso é observar o seguinte. A gente viu que quando a parábola ela está com vértice na origem, a equação tem aqueles 4 tipos, né? Que são x ao quadrado igual a 4px, y, x ao quadrado igual a menos 4py, y ao quadrado igual a 4px, y ao quadrado igual a menos 4px. Isso quando o vértice está na origem. Então, todos esses casos aqui, o vértice é 0, 0. Mas uma coisa que a gente pode aprender desse exemplo que a gente acabou de fazer é o seguinte, é que quando o vértice está no ponto de coordenadas H e K, sistema de coordenadas qualquer, essas formas básicas aqui da equação da parábola, elas mudam um pouco para essas aqui. Vão ser x menos h ao quadrado igual a 4py menos k. Né? Então, essa parábola, ela é exatamente igual a essa, com a diferença do vértice. Essa aqui o vértice está na origem, essa aqui o vértice está no ponto HK. Mas essa aqui, ela tem concavidade para cima, essa aqui também tem concavidade para cima. A única diferença é o vértice. Já essa outra aqui, se o vértice estiver no ponto HK, vai ficar x menos h ao quadrado, 4p, y menos k. Aqui, y menos k ao quadrado, igual a 4p x menos h. E y menos k ao quadrado, igual a 4p x menos h. Então, a gente tem essas formas aí. E aí, por isso que eu fiz a conta daquele jeito, né? Por que que eu fiz isso, né? Peguei a parte quadrática e completei quadrado, e do lado direito eu isolei o coeficiente de y. Porque a ideia é, quando a gente está num caso daquele, a gente tente associar aquele caso com o caso de uma parábola, e tente, a partir daquela equação, chegar em uma dessas 4 formas. Tá? E a maneira de fazer isso é através da conta que a gente fez. Então, aqui, se eu voltar aqui um pouquinho, né, foi exatamente isso que a gente fez. Pegou o x ao quadrado e tudo que tem a variável x botou do lado esquerdo e completou o quadrado, para aparecer aqui o x menos h. E do lado direito, com tudo que sobrou, eu isolei o coeficiente de y, para aparecer aqui o y menos k. Então, daqui a gente já tira a observação que o vértice dessa parábola está no ponto 3, menos 2. E a gente podia ter feito todo o esboço a partir do vértice, sabendo que a concavidade é para cima, que o foco está meia unidade acima do vértice, e a diretriz é uma reta horizontal, meia unidade abaixo do vértice. Tudo isso a gente podia ter feito a partir do vértice. Tá? Então, isso é uma outra maneira de tratar o caso da parábola, sem precisar fazer mudança de coordenadas, através da equação com o vértice transladado. Tá? Então, por hoje é só. Isso era o que eu queria ver com vocês hoje. Tá? Na próxima aula, a gente ainda não vai tratar o caso geral, mas a gente vai começar a ver as ferramentas que a gente vai precisar para usar no caso geral, que são a rotação, a translação e a rotação. Tá? A gente vai ver o que é uma mudança de coordenadas, o que é uma translação, a gente vai ver o que é uma rotação, a gente vai ver como fazer uma rotação e uma translação no sistema de coordenadas, tá? Para depois, talvez, começar já na aula que vem, começar a ver como é que a gente pode usar essas coisas para simplificar a equação de uma cônica, tá bom? Então, isso tudo vai ficar para a próxima aula, ok? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão doidos que eu vá embora, né? Que eu diga assim, acabou, ei, vamos embora.
É isso? Tô ligado na de vocês. Mas também a essa hora ninguém merece, né? Vai dar 9h50 já. Pronto. Por hoje tá bom, pessoal, então. Boa noite aí pra vocês e até sexta-feira. Deixa eu parar de gravar, né? Importante.